oportunidade que o Senhor tem nos concedido de podermos vir até a sua casa, realizarmos um culto em louvor e adoração ao seu nome. Senhor, nos colocamos à sua disposição como uma ferramenta que precisa ser manuseada pelo Senhor, para que ela possa operar segundo a sua vontade. Pai bendito, todas as vezes que chegamos em sua presença, na sua casa, no seu santuário, nós sentimos a nossa indignidade, nossas fraquezas, mas também cremos que o Senhor habita aqui, está no nosso meio e vem para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos ajudar. Abençoa então, Senhor, mais uma vez essa noite, perdoando os nossos pecados. Fala conosco através da sua palavra, vivifique a sua palavra aqui em óleo, as demais igrejas, irmãos pela internet. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Jó número 22. Jó 22. Mesmo assentados. Mais uma vez, o amigo do Jó, né? Suposto amigo, pela terceira vez, ele acusa Jó de diversos pecados e exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Então ele começa, né, a acusar o Jó e enumerar, né, que ele via em Jó. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste os teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste dos vestidos. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Veja, com tremenda acusações, né? Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso és que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Ou trevas em que nada vês, e abundância de águas te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão.
E dizes: que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são escondedouro para ele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Veja a comparação, de ele faz. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos o viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: porquanto o nosso estado não foi destruído, mas o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, olha só, mandando Jó se converter, Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagará os teus votos. E terminando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará a humilde. Ele livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza de tuas mãos. Então, a terceira vez ele acusa Jó de diversos pecados, exorta ele ao arrependimento. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não. Antes, cuidaria de mim. Veja que confiança que Jó tinha, Todas as acusações. Firmeza, Cada amigo que chegava, cada hora que chegava, dava uma chacoalhada no Jó. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me, e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. No preceito de seus
melhor, no preceito de seus lábios, nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? Se Deus está contra alguém, quem vai desviar, né? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu com a escuridão o meu rosto. Jó contesta que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nesta vida. Jó contesta isso, né? Os ímpios ficam sem castigo. Talvez vendo a situação dele, né? Visto que o Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, porque não veem os seus dias os que o conhecem, até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, toma em penhor o boi da viúva, desvia do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa, o campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam a seu pasto, e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arranca do peito e aceita o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestidos, e os famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem um azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levantam o homicida, mata o pobre necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalam, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como a sombra de morte, porque sendo conhecidos, sente os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a face das águas, medita, e a sua porção sobre a terra, não volta pelo caminho das linhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura os que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Aflige a estéril que não dá luz, e a viúva não faz bem. Até aos poderosos arrasta com a sua força, se ele se levanta, não há vida segura. Está falando do ímpio aqui. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se nisto. Seus olhos, porém, estão no caminho deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem, são abatidos.
encerrados com todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Então, Jó vendo que os ímpios, né, muitas vezes ficam sem castigo nessa vida. Muito bem. Agora é a vez do Bildade. Terceira vez, né, que Bildade vem. Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade o suíta e disse: como ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentasse o braço que não tinha vigor. Que grande ajuda que você é, não é, Bildade? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizesse saber a causa, assim como era. Para quem proferiste palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a tua força fende o mar, e com o seu entendimento abate sua soberba. Ele, o seu espírito, ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Amém? Muito bem. Vamos cantar o hino Ao Meu Redor. Eu não tenho um número aqui, não tem no primeiro inário, é no segundo inário. Ao meu redor. Vamos ver se começa assim, com essa letra mesmo. Ao meu redor, Deus sempre está. Desejei cantar este hino, mas eu não localizei ele aqui no inário, né? Alguém sabe o nome dele? Sabe, irmã, que número que é? Alguém sabe? Tem um inário, por favor, me ajude aí. Ao meu redor, Deus sempre está. No primeiro inário não achei. Há sempre alguém? Pode ser que seja esse o nome. Vamos ver se é. Não é. Não tem aqui, não. 440? 440. É bem no final, então. Vamos ver aqui, então. 440. Mas tem esse número? 440? Eu entendi errado, irmão.
Aqui não tem 440. Hã? Não tem outro inário aí? Tem aqui? Muito bem. Tem alguém? Esse inário está completo? Esse aqui? 383. Tem alguém que tem o 440 aí? Esse inário? Não tem? Muito bem. Então vamos cantar, né? Vamos cantar. Vamos cantar então. Conhece, irmã? Há sempre alguém que não provou. Cante. Grande amor do meu Jesus. Pega o microfone assim. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar. Vamos tirar mais baixo. Mais baixo. Que altura é essa, irmã? Mais baixo. Vamos começar de novo. Que Ele está sempre ao meu redor.
Você crê nisto? Não importa quem nos deixa, quem nos abandona, o importante é Ele ao nosso redor. Deus abençoe a todos vocês pela internet. A igreja que está em Bauru, também a igreja que está em Ourinhos. Deus abençoe todos os demais irmãos, famílias, conosco pela internet. A irmã Railda e Maria Salles, Vicentinópolis, São Paulo. Irmão Paulo Furtado, filho Jonatas, neto e neta em Jaú. Irmão Salvador Amaneus em Piraju. Irmão Josafá e irmã Terezinha em Pardinho. Irmão Paulo e irmã Zoraide em Botucatu. Irmão João Moreira, irmã Romilda em Jaú. Irmão Pâmela, irmão Carlos em Botucatu. Irmã Tassiane é mãe dos netos do irmão Paulo Furtado, Jaú, São Paulo. Irmão Márcio e família em Arealva. Irmã Nina em Agudos. Irmão Ayrton Marroso em Jaú. Irmã Daiane em Piraju. Irmã Gisele em Agudos. Irmão Alessandro e família em Pederneiras. Irmão Antônio Masson em Flora Rica, São Paulo. Irmão Josias e família em Avaré. Irmão Daniel Cunha em Botucatu. Irmã Ana Leia Gomes em Goiânia. Irmão Lucas e irmã Thalita em Rio de Janeiro. Irmão Ayrton Andrade e família em Agudos. Irmão Valdir e irmã Senise em Avaré. Irmão Douglas e irmã Raquel em Birarema. Irmã Márcia e irmã família em Botucatu. Márcia e família. Irmã Samara Melo em Bauru. Irmão Rubens e irmã Dileia Lençóis Paulista. Irmão Otávio, família de Lençóis Paulista. Irmã Luizinha, irmã Sara Lençóis Paulista. Irmã Cida Lençóis Paulista. Muito bem. Deus abençoe todos vocês. Amém? Permitindo Deus, amanhã estaremos aqui na vizinha Espírito Santo Turvo. E sexta-feira estaremos em Lençóis Paulista, também transmitindo pela internet. Sexta-feira, culto de pregação. E sábado estaremos em Agudos. Domingo de manhã estaremos em escola dominical em Bauru, transmitindo pela internet também. E à noite estaremos em Santa Ceia, Lençóis Paulista, também transmitindo. Deus abençoe. Que Deus possa confirmar tudo isto. Amém? Vamos colocar de pé. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem és aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Sentai-vos. Que Deus nos dê mais uma porção do alimento nessa noite, através desta mensagem. Ouvi, mas agora vejo. Destacando novamente, parágrafo 95, que é o teor dessa mensagem inteira.
Então, naquela hora foi quando a inspiração o atingiu. O profeta frisa muito bem isto, a inspiração. Foi aí quando o relâmpago começou a lampejar, os trovões começaram a soar. Foi aí quando a inspiração atingiu o profeta. E ele levantou e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele levantará sobre a terra. Embora os vermes da pele destruam este corpo, ainda na minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Nós vimos na quarta-feira passada nosso profeta falando sobre a criação dos esquilos. E agora, na sequência, ele fala sobre a experiência da irmã Hati, na casa da irmã Hati. Claro que toda a inspiração tem que vir de acordo com a palavra confirmada. E nunca vamos esquecer que o diabo se intromete em tudo. Quando o irmão Bruna criou os esquilos pela palavra falada, ordenado por Deus fazer aquilo, depois de matar os 3 esquilos, Satanás me disse: sabe de uma coisa? A mata está simplesmente cheia deles. O que o diabo estava sugestionando, meu Brano? Não tem nada a ver com o que você falou aí, mas o mato está cheio de esquilo aí. Então veja como você pode perder uma bênção. Deus fala as coisas, Deus fala através da palavra, no culto, e às vezes ali fora depois você perde. Tem coisas que não tem nem como você comentar com ninguém, porque são experiências particulares, singulares. Se comenta na porta da igreja, você recebe às vezes um espírito de incredulidade. Em casa, no trabalho, é o inimigo. Ele não deveria estar aqui nessa hora, né? Quando o profeta falou sobre a criação dos esquilos, mas ele estava ali, presenciando tudo. Satanás me disse: sabe de uma coisa? A mata está simplesmente cheia deles agora. O que o profeta fez? Eu fiquei assentado ali até o meio-dia e nada aconteceu. Está aí, diabo. Foi desmascarado. Amém? Nosso inimigo é muito astuto. Ouvindo em Jeffersonville agora, há uma família chamada Wright. O irmão Wood e eu descemos ali para vê-los. Eles fazem o vinho da comunhão para a igreja. Esse é um outro assunto que às vezes as pessoas não entendem. Já deu até assim, o que falar, né? Alguém defender uma linha de que o vinho da ceia tem que ser feito por irmãos, baseado nisso. Existe uma diferença daquilo que o profeta relata e aquilo que ele estabelece. Aqui ele está mencionando que o vinho da ceia era feito por irmãos, mas ele nunca disse: só ministrem a ceia com vinho feito por irmãos e não com vinho comprado. Nada contra também se alguém faz um vinho, mas não é
uma doutrina. Mas baseado nisso aqui, às vezes as pessoas tentaram fazer isso, né? Não, só tem que ser feito por irmãos. Vocês entenderam? Né? Uma coisa é o irmão Branham notificar o que ele fazia, e a outra é ele estabelecer como devia e não devia. Eles fazem o vinho da comunhão para a igreja. A pequena Edith estava sentada ali no quarto como uma garotinha aleijada que tinha estado doente por causa da sua vida. Então sempre confiamos em Deus para curá-la. Sua irmã, uma viúva, seu esposo tinha morrido, seu nome era Hattie. Uma pequena mulher muito humilde. E enquanto o irmão Banks e eu saímos para apanhar um coelho para ela, elas haviam assado um enorme bolo de cereja e me fizeram assentar para comer. Estávamos todos assentados ao redor da mesa, falando sobre isso. Isso tinha acontecido há poucos dias antes. Não estava num culto, estava na casa da irmã, sentado, tomando lanche, comendo bolo. O profeta relatando para ele as experiências sobre os esquilos e tudo mais. Enquanto eu estava sentado ao redor da mesa, falando sobre isto, de repente eu disse: o que poderia ter acontecido? Eu disse: irmão Wright, o irmão é um homem idoso, caçou esquilo por toda a sua vida. Estavam conversando sobre a palavra falada, os esquilos que tinham sido criados, tomando café, ali um lanche, um bolo, ao redor da mesa, conversando. O que seria, irmão? O senhor é perito em caçar esquilo? Irmão Woody, o irmão também é. Eu os tenho caçado desde garoto. O irmão alguma vez já viu um esquilo em uma moita de sicômoro e de alfarrobeira? Não, senhor. E o profeta pediu um esquilo bem nessa moita, que era para mais uma prova, né? Eu falei: eu vou pedir uma coisa difícil. Nessa mensagem nova, vocês todos pegaram, meu novo ministério, ele escreve bem esse assunto. Não, senhor. Eu disse: eles simplesmente não estavam ali. Eu disse: a única coisa que sei, isto é apenas o mesmo Deus. Quando Abraão precisava de um carneiro, ele, Jeová Jireh, ele podia prover para si mesmo aquele carneiro. Eu disse: eu creio que é a mesma coisa que aconteceu com Abraão, aconteceu comigo, diz o profeta. E ali a irmã Hattie ouvindo aquilo. E a pequena Hattie estava sentada ali atrás e disse: irmão Branham, isso não é nada a não ser a verdade. Só falou isso, assim, em torno da mesa, conversando. Aí diz o profeta: ela disse a coisa certa. Ela disse a coisa certa. Quando ela disse aquilo, isso é verdade. Quando ela disse aquilo, o Espírito Santo caiu naquele canal outra vez, no canal da palavra falada. O Espírito Santo caiu naquele canal outra vez. Cada um deles sentiu isso. Eu me levantei e eu disse: irmã Hattie, assim diz o Senhor,
A irmã disse a palavra certa, como a mulher cirofenícia disse. O Espírito Santo está falando comigo agora. E disse para eu lhe conceder o desejo do seu coração. Que coisa! Isso vai além de religião. Isso vai além de personalismo. Isso não é para fazer nenhum pregador famoso. Não é para isso. Essas coisas não vieram para isso. A própria fé comum já não veio para isso. Ele me disse que para eu lhe conceder o desejo do seu coração. E já vem. O Espírito Santo está falando comigo agora. E disse para eu lhe conceder o desejo do seu coração. Eu lhe conceder. Eu disse, agora, se sou servo de Deus, se for isso, acontecerá. Se não sou servo de Deus, então eu sou um mentiroso. Isso não acontecerá. Eu sou um enganador. Eu disse, agora prove e veja se é o Espírito de Deus ou não. Aí é que está o perigo de certas ousadias de pregadores, de irmãos, que diz, o Senhor está me falando isso. Se o Senhor está te falando, diga então a síntese do Senhor e tenha coragem de dizer assim, se não aconteceu, eu sou falso. Tenha essa coragem. Se não aconteceu, eu sou mentiroso. Tenha essa coragem. Porque o irmão Bana tinha. Ou então não brinque com essas expressões, não. O Senhor está me falando, o Senhor está me falando. Faça isso, irmão, faça aquilo, irmão. O Senhor está me mostrando que vai acontecer assim. Isso não passa de assembleianismo, pentecostalismo. A mensagem veio para nos tirar dessas criancices religiosas. Nós temos que ter temor e respeito por essas coisas. Isso aqui é nosso, isso aqui está em nós. Ela disse, irmão Brana, todos estavam chorando. Disse, o que devo pedir? O que eu vou pedir? O que você vai pedir nessa noite? Irmãos, vocês pela internet, o que você vai pedir? Eu disse, irmã, a irmã tenha uma irmã aleijada sentada ali. Eu tinha $20 no meu bolso para lhe dar, que ela havia doado. A mulher não faz um capital nem mesmo de $200 por ano naquela pequena velha pobre fazenda. Ela e os 2 garotos, seus rapazes, tornaram-se como aqueles riques. Riques era uma terminologia do tempo de Mombrana, né? De certos cantores de rock. Esses ricos na idade de estudantes, vocês sabem, apenas respondões para sua mãe. E com 15, 16 anos de idade, eles estavam ali de pé, rindo, uns chorando, ele rindo do que eu estava dizendo. Que coisa, hein? O temor de Deus caiu ali, eles chorando, e os 2 rapazes rindo. Mal sabia os rapazes que os minutos deles estavam contados. Mal sabia aquele espírito que estava sobre eles, aquele espírito de irreverência, filhos respondões, mal educados, aqueles espíritos estavam com os minutos contados. Ia sair. Estavam ali rindo. E eu disse, irmã,
A irmã tem um pai e uma mãe assentados aqui que são velhos. A irmã não tem nenhum dinheiro. Peça por dinheiro e veja se não cai no seu colo. O profeta em outra mensagem fala, não quero nem saber se vai estourar uma infração dos Estados Unidos. Mas fala quando você quer. Cai no seu colo. Você viu para quem que manifesta a palavra falada? Para que tipo de calibre de gente? Peça por sua irmã e veja se ela não levantará e andará. Ei, se a carne e sangue e o parentesco falasse forte nessa hora, hein? Eu sabia então, como Jó, há somente uma coisa que você sabe quando você acerta isto. Disse, eu sei. Eu ouvi falar que quando Abraão precisou de um carneiro, Deus criou. Eu ouvi com os meus ouvidos, mas agora eu ouvi o Deus de Abraão criar esquilos. Aqui estava eu diante de cerca de 10 pessoas. Eu disse, se isso não acontecer, então eu sou um falso profeta. Que segurança, irmão. Disse, o que devo pedir? Eu disse, depende da irmã fazer uma decisão. Eu não posso decidir pela irmã. Ninguém pode decidir por ninguém. Ela olhou ao redor, uma pequena mulher, e de repente ela disse, irmão Brana, o maior desejo do meu coração, é isso que você tem que pedir. O maior. Às vezes nós oramos com certas faltas de prioridade, né? Temos tanta coisa para pedir, pedimos lá embaixo, sem significado, sem importância. O meu maior desejo, irmão Brana, do meu coração, é a salvação dos meus 2 filhos. Eu disse, eu lhe dou os seus filhos no nome de Jesus Cristo. Eu lhe dou. Se não me fala a memória na mensagem, o sinal, o profeta disse, haverá para nós um tempo de reivindicação. Você chegar para o diabo e dizer, solta ela. Vai ter que soltar. Vocês estão entendendo isso, irmão? Eu dou. No nome de Jesus. E eles estavam zombando, rindo. Aqueles 2 baguncentos caíram no colo da sua mãe. Você quer dinheiro, cai no seu colo. O que você quer então? Os filhos? Então vai cair no seu colo. Os 2 no colo da mãe. Renderam as suas vidas a Deus. Foram imediatamente cheios do Espírito Santo, então. Imediatamente. Por quê? Isto é a verdade. Você crê nisto? Você pode não entender isto. Eu posso não entender tudo isto. Eu posso não entender tudo isso. Mas eu digo de coração, você pode dizer uma coisa. Isso é a verdade. Posso não dar conta de viver tudo isso. Mas isso é a verdade. Operando Deus, quem impedirá? Viu, irmão? Irmã? Não é insistência, não é manivela, não é pressão. É Deus entrando em cena. Deus tem autoridade para me matar ante essas pessoas em todo o país. Muitos de vocês aqui, essas pessoas em todo o país, muitos de vocês aqui em Jeffersonville, eu posso ouvir o tabernáculo louvar agora, amém, porque eles estão assentados bem ali ouvindo isto. Essas pessoas que estavam na reunião ali. Estão vendo? Porque é verdade. O que é isto?
É quando Deus, agora vem um ponto que você não deve esquecer. 165 dessa mensagem. É quando Deus, através da sua soberana graça, isto acontece. Fora daquilo, isso não acontece. Você entendeu como é que a coisa funciona? É pela soberana graça que isto acontece. Existe uma diferença de graça, de misericórdia e de soberania. Soberania. Isso aqui é uma prerrogativa do soberano. William Branham disse assim: como que eu poderia falar uma coisa para uma mulher daquela? Eu seria um louco. Mas o soberano veio. Vai alinhavando essas coisinhas. Alinhavando. Eu faço questão de bater bastante nisso, que isso penetre bem fundo. Porque uma pessoa chegou a dizer uma vez: pastor, como é que faz para falar a palavra? Eu falei: misericórdia. Mas por causa de quê? De ouvir ensinamentos que não são corretos. Leva as pessoas à emoção. E as pessoas conseguem coisa através da fé comum, depois dá testemunho que é a palavra falada. O profeta disse: eu nunca pedi por nada, é Ele que vem. É a soberana, através da sua soberana graça, isto acontece. Fora daquilo, isso não acontece. Naquele momento decisivo, pensando no homem e no povo com os quais estou familiarizado, Deus passando por todas as pessoas célebres, foi a primeira vez que Deus manifestou a palavra falada a um humano. Né? Você viu como é que caminha em paralelo o ministério de Elias com viúva? Viu? Com viúva. Primeira vez no século XX, no ministério de Mombrana, que ele manifesta seu poder criativo para com o ser humano, foi para uma viúva. Passou por cima de tantas pessoas célebres, tudo mais, para dar a uma pobre mulherzinha humilde que dificilmente pode assinar o seu próprio nome. E ele sabia o que ela pediria. Deus sabia o que ela ia pedir. Deus sabia que ela ia pedir o maior desejo do seu coração. E aquela foi a melhor coisa, pois a sua irmã está agora morta, a sua mãe e seu pai terão que morrer, o dinheiro teria acabado, mas a alma do seu filho é eterna. E aquela foi a hora para eles captarem isto. E logo que eu disse: eu lhes dou os seus filhos no nome de Jesus Cristo, eles caíram ali no colo da sua mãe. Quantos aqui sabem que aquilo é verdade? Você sabe disso? Estão vendo? Ali está, sim. Por quê? A inspiração. Chegou para o irmão Branham a inspiração. Isso não é manivela. É uma vida vivida cotidiana. Não é só na igreja. Por que Deus não permitiu que acontecesse na igreja? Você vai ler as mensagens de irmão Branham, para quem está mais familiarizado. Ele procurava pela terceira etapa, por essa manifestação. E ele chegou a dizer numa pregação: assim como a primeira aconteceu num culto, eu creio que a terceira vai acontecer num culto também. E pode ser dessa noite. Ele pregou, não aconteceu nada. Era o pensamento dele, o desejo dele. Foi com um peixinho simples, uns irmãos pescando. Foi com os esquilos, ele caçando. Foi lá no sítio, na fazenda, em torno de uma mesa, comendo bolo. Isto, irmão, é uma coisa cotidiana. Isso é uma vida vivida. É só isso.
É só isso, irmãos. Não tem nada de complicado nisso. Não tem nada de preciosismo, de nenhuma, não. Tem nada a ver com William Branham. Ele foi um mensageiro que foi usado por Deus para manifestar isso para nós. Isso está na mensagem. Isso, a mensagem está em nós. Isso está em nós. Está em todo o povo. Quando vai ser manifestado? Do jeito que vai ser manifestado. Pode ser agora, como já foi manifestado. Muitos testemunhos existem. Mas veja o propósito de Deus. Aí como é que você vai? Às vezes, você ouve certas coisas. Tal grupo da terceira puxada. Tal grupo prega a terceira puxada. Terceira puxada com arrogância, criticando os outros, falando mal dos outros. Que é isso? Não tem nem espírito da mensagem. Não funciona assim. Não funciona assim. Isso aqui é um estado. Nós vamos chegando a ele. Vamos chegando a ele. Chegando a ele. É só isso. Por isso que você não tem medo de nada. Aonde você estiver, no lugar que você estiver. Eu sou o socorro bem presente. Pronto. Então a inspiração. Agora eu ouvi falar de ti, que tu pudesse criar esquilos, ouvi falar de ti, que tu pudesse criar carneiro, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A manifestação, a visão feita visível, quando Deus prometeu qualquer coisa, é aquilo que Ele fará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Não sei o que você vai pedir nessa noite, mas Ele concede todas as coisas. Vamos orar? Ajoelhem-se, quer vir ao altar, aí em Bauru, em Ourinhos. Eu creio que você ouviu o suficiente. Eu creio que a sua fé foi estimulada. Viu, irmã? Aquela viúva, ela é como a irmã é. Os irmãos, como nós somos, humildes, amando essa mensagem, divulgando ela, falando bem dela. Então, acontecerá. Não olhe a sua oração sendo respondida, viu? Como se você estivesse vendo a solução. A irmã Ratti nunca imaginou aquilo. Crer nessa mensagem é você receber coisas na sua vida, receber benefícios na sua vida que você nunca imaginaria receber e você recebe. Creia nisso. Esta é a diferença. Vamos orar nesse instante. Creia de todo o seu coração. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creia de todo o seu coração. Senhor Jesus Cristo, nós cremos nisso que lemos. Isso é verdade, Senhor. É o Senhor provando a sua palavra. É o Senhor mostrando para nós que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor faz as coisas iguais e maiores que o Senhor fez quando esteve aqui na terra. E tudo isso que aconteceu através do ministério de nosso profeta é o Senhor mostrando que era um homem ungido. E esta unção tem vindo sobre esta mensagem, tem vindo sobre o seu povo nesta hora. E aqui estamos nós reunidos, Senhor, humildemente, na sua presença. Senhor, tira de nós todo pensamento negativo, todo pensamento impuro, Senhor Deus. Tira de nós toda a covardia. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que atrapalha nós andarmos na presença do Senhor. Coloque em nós, Senhor, a inspiração correta para orar, inspiração para cantar, inspiração para trabalhar, inspiração para pregar, inspiração para tudo aquilo, Senhor, que temos que fazer na vida. Nós temos que ter uma inspiração e nós queremos que a inspiração venha do Senhor e seja confirmada com a sua palavra, Senhor. Assim como o Senhor nos deu a inspiração para pregar essa mensagem, dessa maneira, eu creio que o Senhor confirmará na vida das pessoas, para provar que esta mensagem não é um livrinho do William Branham, não é um livrinho morto, não é um livrinho que foi escrito dentro de 4 paredes, simplesmente para vender sermão, para vender literatura. Não!
é a palavra de Deus expressa em letras para nós, gravadas em fitas magnéticas, onde temos a voz direta do profeta hoje, essa bênção que o Senhor deixou para nós, e também expressa aqui num livro, numa literatura, que é a revelação, é a manifestação de Cristo dessa Bíblia para nós. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, dê para nós, Senhor, um pouquinho do que aquela irmã tinha, Senhor, porque ela agradou ao Senhor. Dê para nós um pouco daquela simplicidade da Manhattan, oh Deus, aquela fé dela, Senhor, porque o Senhor se agradou daquela mulher. Dê um pouco daquele coração para nós, Senhor. Dê um pouco daquela mente para nós, Senhor. Dê um pouco daqueles objetivos que ela tinha, daquela natureza dela, porque aquilo agradou o Espírito Santo. O que nós queremos é agradar o Espírito Santo. Senhor, se há em nós alguma coisa negativa, apague tudo com o seu sangue nesta noite, que nós venhamos a só falar coisas corretas, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dê para nós, Senhor, a resistência do Jó, como Jó foi resistente. Dê para nós a convicção de Jó, como Jó foi convicto. Dê para nós a paciência do Jó, como Jó foi paciente, Senhor Deus. Com os açoites, Senhor, e dos seus inimigos, ó Deus, por várias vezes, seus familiares, seus inimigos, ó, tem chegado até ele ali, Senhor, açoitando, pressionando, ó Deus, como foi difícil para o Jó, mas ele venceu. Graças a Deus por esse livro na Bíblia Sagrada, porque nós podemos inspirar neles, que assim como o Senhor cuidou de Jó, o Senhor cuida de nós. Por isso que muitas vezes não entendemos certas coisas que acontecem conosco, não entendemos certas coisas que acontecem com as pessoas, não entendemos por que passamos por certas coisas, porque as pessoas passam por certas coisas, mas ao ler o livro de Jó, nós podemos lembrar que assim como o Senhor tratou com Jó, o Senhor pode tratar conosco também. Assim como o Senhor quis que aquele testemunho de Jó ficasse escrito na Bíblia, o Senhor quer também que testemunho de homens e mulheres hoje seja um manifesto para esse mundo, esse hospital de pestilento, esse mundo moribundo. O Senhor quer mostrar para essas pessoas que existem pessoas com o calibre de Jó na terra. Senhor Deus, conceda essas coisas para nós. Seu povo está orando, seu povo está pedindo. Peça a Deus sabedoria, como Salomão, para pedir a coisa certa. Nós temos tanta coisa para pedir. A Manhattan tinha tanta coisa para pedir. Gente doente em casa, ganhava pouco dinheiro, difícil para trabalhar, era velha. Quem sabe faltava até ferramenta na agricultura para ela. Muita coisa faltava para ela. Mas ela falou: o maior desejo do meu coração, Senhor Deus, que a inspiração possa descer em cada vida agora. E eu creio que essa é a mesma inspiração que desceu até Manhattan, descer agora no coração da irmã e do irmão, aquela verdadeira inspiração, o mesmo se repetirá. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu, Senhor, e não mudo. E quando o Senhor faz uma promessa, e quando Deus promete qualquer coisa, é aquilo que Ele vai fazer, é aquilo que Ele fará. Senhor, abençoe essas palavras e confirme essas bênçãos em cada coração. Aonde estiver uma pessoa enferma agora, eu esconjuro essa enfermidade no nome de Jesus Cristo. Eu coloco agora o sangue de Jesus Cristo entre esta enfermidade e esta pessoa, como um para-choque que neutraliza a batida. Eu coloco o sangue de Jesus Cristo e agora, independente do que o médico falou, independente do exame médico, independente de quantos anos, quanto tempo essa enfermidade está aí, se você crer, você receberá, você testemunhará, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para mostrar para as pessoas que o Deus de Ulhambrana é vivo.
o Deus de Pedro, de Paulo, Abraão, Isaque e Jacó é vivo. O Deus da noiva é vivo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que esta soberana graça seja estendida para cada um nesta hora. Vamos ficar de pé? Você recebe isso? Você entendeu? Isso aqui ficou muito novo para mim. Ficou muito novo. É quando Deus, através da sua soberana graça, isto acontece. Fora daquilo, isso não acontece. Então, que a soberana graça venha para mim, para você também, né? Você pode dizer assim: venha para mim, mas para minha irmã também, para o meu irmão também, para aquela irmã que afastou, para aquela pessoa que não gosta de você. Você não pode dizer: não, juízo para ele, graça para mim. Não, graça para todo mundo. Graça para o irmão que afastou, graça para a irmã que afastou, graça pelo irmão que está lá no mundo, a irmã que está no mundo, voltou novamente. Dê graça. É a graça soberana, irmãos. É a graça soberana que vai lá. Foi ela que nos trouxe aqui. Amém? Querido e bondoso Jesus, certíssimos estamos que a sua palavra não volta vazia. A do homem volta, mas a do Senhor não volta vazia. Que o Senhor abençoe cada coração agora, abençoe nosso retorno, nos guarda, nos livra de todos os males. E nunca se esqueça que assim que Deus para de falar, o diabo começa a falar. Você tem que se segurar na promessa. No nome de Jesus Cristo pedimos essas bênçãos. Em teu nome, Senhor, abençoe nosso retorno. Amém. Vire para o seu irmão, para a sua irmã, diga: Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Plínio Plachedes, em Florianópolis, Santa Catarina, irmão Cláudio, irmã Vanderléia Lençóis Paulista, irmão Alexandre Sartori e família em Botucatu. Cumprimenta seu irmão, sua irmã. Saiamos na ordem da igreja. Só conversa aqui, necessário, extremamente necessário. Deus te abençoe.
Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho